Galera, estou aqui com o pastor Jackson Marques. Ele é de Belo Horizonte, homem de Deus, pastor, prega demais, demais, demais. E eu fiz esse convite especial para ele porque ele tem um ponto de vista muito bem centrado em questão da política dentro da igreja. Essa questão de política igreja, pastor, política igreja. Então, Moisés, o primeiro detalhe é que a Bíblia em si fala da política. A política é mais do que um sistema. Se não houver política, não existe ordem. Um dos grandes detalhes da questão da política é que o problema não é quando a igreja está na política, o problema é quando a politicagem entra na igreja. Essa é uma grande diferença. Porque nós, como cidadãos brasileiros, nós precisamos estar inseridos em todas as áreas da sociedade. Nós moramos aqui, residimos aqui. Por que nós não podemos atuar? Nós atuamos no entretenimento, nós atuamos no esporte, nós atuamos na aviação, nós atuamos em tudo, mas não podemos atuar na política. Por exemplo, um policial pode manifestar, um policial pode falar sobre a política, um padre pode falar sobre a política, um macumbeiro pode falar sobre a política, o espírita pode falar sobre a política, quem mais? Os bandidos podem falar da política. E por que a igreja não pode falar da política? Então eu vejo que a igreja pode sim entrar na política sim, falar de política sim, agora não permitir que a politicagem entre na igreja. Essa politicagem que o senhor fala, ela já existia dentro da igreja, ou a pessoa, o ser humano, a gente que levou para dentro? Então, todas as vezes que você se perde por dentro, automaticamente você se perde por fora. Existe uma coisa que eu gosto de dizer, é o seguinte: quem governa uma parte da sua mente, governa você por inteiro. Então, a politicagem começa a entrar quando você não atende mais o interesse do povo. A politicagem é quando você começa a olhar os seus próprios interesses. É quando você quer beneficiar si, não beneficiar quem está em sua volta. Na verdade, quem mais precisa de ajuda, a gente fica cego para eles. E quem não enxerga a necessidade dos outros está mais necessitado que eles. Quem não enxerga a ferida de alguém está mais ferido que eles. Então eu vejo que a politicagem é quando você olha para o seu umbigo. E eu vejo uma coisa que a visão é diferente da ambição. A ambição é quando você olha para você, mas a visão é quando você olha para alguém. Então a política, eu vejo que a política hoje é uma missão. É você entrando em um lugar, entrando em áreas da sociedade onde as pessoas precisam ser atendidas. Esse atendimento, ele vem de pastores, de onde? Porque tem muitas pessoas que realmente não têm essa proximidade de um pastor, de alguém que ajude ele, alguém que aconselhe ele. Então, esse viria de onde, mais ou menos? Então, eu sempre digo o seguinte: Jesus nunca levantou uma parede. Ele nunca construiu um patrimônio. Porque o maior plano de Jesus foi levantar pessoas. Construir pessoas. Quem mais fez social na história da humanidade foi Jesus. Deu pão para quem não tinha, água para quem não tinha, roupa para quem não tinha, deu a vida para quem não tinha. Nossa, esse foi bom. Você entende? Então, assim, Jesus ele veio para trazer um nível de cultura, de atendimento à sociedade e mostrando para a igreja atual o quão é necessário a gente fazer o social para a população. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Por que a cidade não olha para a igreja? Porque a igreja não olha mais para a cidade. A igreja só faz festa para crente, evento para crente. A gente não faz evento para a cidade. O dia que a igreja começar a olhar para a cidade, pode ter certeza que a cidade vai começar a olhar para a igreja. Por quê? Todas as vezes que encerra o culto, o que os pastores falam? Vamos despedir os irmãos. Crente você não despede, crente você envia. Porque se você despedir ele vai entender: eu só sou crente aqui. Tá me despedindo, então acabou, já bati o ponto. Agora, quando você envia, você está delegando ele uma missão. Significa que aqui é o quartel-general. Você recebe as instruções aqui para cumprir elas lá. Então, a missão sem visão é turismo. A missão sem visão é turismo. Isso daí, vou pegar isso daí. Pastor, no meu país, Venezuela, 1992, o antigo presidente, né, Hugo Rafael Chávez Frias, ele fez um golpe de Estado contra o atual presidente da época, do ano. Esse golpe de Estado, ele perdeu.
ele foi preso, muitos militares foram presos. 8 anos depois, a população elege o presidente, aquele cara que deu o golpe de Estado. Então, tem 23 anos que aconteceu isso. Tornou isso um socialismo, um comunismo. Hugo Rafael Chávez Frías, Nicolás Maduro, até a atualidade. A igreja foi perseguida realmente. Na época da pandemia, a igreja não abriu. Não abriu, simplesmente foi culto nos lares, entendeu? Porque era perseguida. O povo do Brasil viu isso, entendeu? O povo do Brasil tem aquela dúvida: será verdade, será mentira? Foi verdade. Eu, venezuelano, estou afirmando, é verdade. Assim, o que o Senhor tem a falar para esse povo brasileiro, que não somente dentro da igreja, mas sim fora da igreja, em torno, tudo que envolve Brasil, o que o Senhor tem para falar para ele, depois de eu fazer esse comentário, que é uma realidade que aconteceu e ainda está acontecendo. A miséria, a pobreza, o comunismo fez tudo isso devagar, e fez o que ele quis. Acabou com um país muito rico. Qual o seu comentário referente a isso? O que o senhor acha disso? Que pergunta, Moisés. Que pergunta maravilhosa. Vamos lá. A política é como um casamento. Primeira coisa, você precisa saber qual partido. Segunda coisa uma coisa que é muito importante. Você precisa decidir bem. Porque decisões definem destinos. Destinos são definidos por decisões. Por que o voto é um casamento? Porque quem vota mal, vive mal. Quem vota bem, vive bem. Então está dentro de uma decisão. Olha isso. Política dentro da Bíblia. Quando Pilatos prendeu Jesus, o que ele fez? Lavou as mãos. Aquilo foi uma intuição para o povo. Ele indiretamente estava fazendo uma política. Ele estava dando uma direção para o povo em quem votar. Eu lavo as mãos. Estava dando uma direção para o povo. E olha que diferença de Pilatos para Jesus. Pilatos lavou as mãos e Jesus lavou os pés. Porque quando você lava as mãos, você está querendo dizer: não quero me comprometer. Mas quando você permite lavar os seus pés, você já está totalmente comprometido. Então hoje tem muitos líderes que estão me assistindo agora, pastores, que estão fazendo como Pilatos. Não quero me comprometer. Só que amanhã ninguém também pode reclamar. Porque decisões definem destinos. Olha, veja bem. Está aqui um venezuelano que pode falar mais do que eu. Viveu na pele que é o comunismo, tem uma filha que mora lá e ele está no Brasil. Veja bem essa situação. Muitos homens de Deus estão se posicionando, e não só homens de Deus, homens da sociedade, homens do bem. O que acontece? A gente já viu o que aconteceu durante 16 anos. Esse Brasil, o país foi governado pela esquerda. A gente viu muito bem. E eu quero deixar bem claro aos irmãos que a maturidade ensina você a respeitar os ambientes. Maturidade é você aprender a viver leve em ambientes pesados. Eu respeitar, posso não concordar com a sua opinião. E a primeira coisa que eu quero dizer é que o presidente da nossa nação não é presidente da igreja. Ele é presidente do país. Você pode não gostar dele, mas você precisa reconhecer que o Brasil está nos trilhos. A menor taxa de desemprego da história do Brasil estamos vivendo agora, esses últimos anos. Então, a gente percebe que todo o sistema comunista nunca deu certo em nação nenhuma. Todo o sistema comunista que imperou sobre as nações, pode ter certeza que o nível das nações caiu e essas nações não se tornaram mais referência. Então, o nosso apelo às pessoas que não votaram, que ficaram em casa, não quis votar, não quis se comprometer. Entenda uma coisa, está em jogo a agenda dos próximos 4 anos, vai ser decidida em um dia só. Decisões definem destinos. Pilatos, eu volto a repetir, quando Pilatos, estava Jesus lá, ele virou e falou assim: eu lavo as minhas mãos. Aquilo foi uma política. Que ele estava lavando as mãos, ele estava querendo dizer: não quero me comprometer. Jesus foi o contrário, lavou os pés dos discípulos, porque quando você lava as mãos, você está dizendo: eu não quero comprometer-se. Mas quando você permite lavar os pés, é porque você já está totalmente comprometido.